galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Professora Bárbara por aqui pra gente continuar falando de concentração molar, só que agora na parte 2, onde a gente vai acrescentar algo a mais e também vai falar de algo que a gente não falou na nossa aula anterior, que é fração molar, tá bom? Então vamos junto? Ó, tudo que a gente já viu, já vimos quase tudo, né? Temos ainda algumas cositas más para ver, mas vamos botar um check aqui pra gente ir acompanhando? Já falamos de concentração comum, já falamos de densidade, já falamos de título, falamos de concentração molar, concentração molar e agora, nesta aulinha de hoje, nós vamos falar de concentração molar dos íons e de fração molar, tá bom? Então, bora juntos e vamos começar. Concentração molar, peraí, a gente já viu, antes de a gente ir para a concentração molar dos íons, a gente já viu concentração molar, que a gente viu que era lá uma fórmula assim, né, um Mzinho mais afrescalhado, então molaridade é uma relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução. E aí lembram que a gente poderia escrever essa fórmula de um outro jeito? Quando a gente substitui aquele número de mols por massa sobre massa molar, a gente pode escrever ela assim, certo? Então, tudo que a gente viu para concentração em mol por litro vai estar valendo aqui. Só que agora a gente vai falar de concentração em mol por litro dos íons. E o que a gente não pode errar de jeito nenhum? Se a gente vai estar falando de íons, a gente não pode errar, por exemplo, se eles nos dão o sulfato de alumínio e pedem para a gente dissociar isso. Então, a gente não pode errar dissociação. Aonde que a gente viu dissociação? Cara, nós vimos dissociação lá em ligações químicas, nós vimos dissociação principalmente quando a gente falou de ácidos, bases, sais. Meu Deus, em sais a gente viu muito, né? Principalmente por causa das reações de ácido-base, lembram? Então, vocês têm que saber dissociar isso daqui. Se eu jogar esse sal em água, o que eu vou ter depois da seta? Quais são os íons? Vamos relembrar? Então, olha só. Tu vai botar uma setinha. Se isso daqui é um sal, ele tem uma parte que vem, né, da base e uma parte que vem do ácido. Então, esse sal, ele vai se romper exatamente aqui. E do outro lado da seta, tu vai ter alumínio e tu vai ter o SO4, que é o sulfato, certo? Para tu saber as quantidades, ó, as quantidades, elas estão aqui. Tu vai ter 2 alumínio, então no balanceamento tu vai ter um 2 e tu vai ter um 3 sulfato, né, que vai ser isso daqui. Deixa eu botar um maisinho aqui. E a carga deles, lembra que tu pode fazer uhul? O que é uhul, professora? Tu tá louca? É tu cruzar, olha só. É tu jogar esse 3 aqui pra cima e esse 2 aqui pra cima. É uma convenção que o positivo vem na frente, o negativo vem depois. Então, tu tem 2 alumínios mais 3 e 3 sulfatos menos 2, tá bom? Então, isso daqui, se a gente errar isso, tudo que falar de concentração molar dos íons, a gente vai errar, entende? Porque o que acontece às vezes? Acontece que às vezes ele te dá o valor da concentração molar de sulfato de alumínio e pede quantos íons, né, de alumínio, quantos mols de íon, qual a concentração molar dos íons de alumínio mais 3 vai ter nessa solução, tu entende? Então, para te relacionar o sulfato de alumínio com os íons alumínio, tu vai precisar do balanceamento. O que é isso, ó? 1 para 2 e 1 para 3. Tu vai precisar muito desse balanceamento. Então, errou a dissociação, provavelmente vai acabar errando o exercício, então não pode vacilar nisso, tá bom? Então, eu deixei esse início da aula reservado justamente para a gente relembrar a dissociação de alguns, né? Eu botei aqui alguns sais, enfim, ó, isso aqui a gente acabou de fazer, certo? Então, fica assim, bonitinho. E aí, eu coloquei aqui, ó. Pra gente relacionar, então, se ele desse assim, por exemplo, né? Ah, eu tenho 2 mol por litro, essa é a concentração molar do Al2SO4 3. Quanto que eu vou ter, por exemplo, de concentração de íons alumínio mais 3 e de íon sulfato? Pela proporção lá do balanceamento, se você tem 1
desse cara aqui, você gera o dobro lá. Então, aqui tu vai ter 4 mols. E se tu tiver um desse daqui, lá no nosso produto, ó, tu tem o triplo. Então, tu vai pegar 2, né? 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, essa é a concentração molar, por exemplo, do alumínio mais 3 e do SO4 menos 2, tá bom? Se você, como eu falei já no início, né, errou a dissociação, vai acabar errando tudo. Então, vamos lá, olha só. Aqui eu coloquei alguns, né, sais, que o que eu aconselho vocês? A vocês pausarem e tentarem dissociar esses sais, e aí a gente já faz em seguida juntos, já para dar uma relembrada, pode ser? Então tá, então tô esperando aí vocês fazerem. Já esperei. Então vamos lá, ó. Como é que fica isso daqui? Tu vai ter depois da seta cálcio e o fosfato, fosfato de cálcio. Qual é a quantidade de cálcio? 3. Qual é a quantidade de fosfato? 2. Qual é a carga do cálcio? Cruza esse 2 aqui para cima, mais 2. Qual é a carga do fosfato? Menos 3. Então como é que isso aí vai ficar? Olha lá. 3 cálcio mais 2, 2PO4 menos 3. Tudo bem até aqui? Olha lá, aqui a gente tem carbonato de sódio. Quando não tem parênteses, é porque é 1. Vocês lembram disso? Que até no sais eu aconselhava vocês a botar o parênteses para não fazer cagadites. Por quê? Porque tem gente que pega aquele 3, sobe e diz que o Na é mais 3. E aí, olha eu bem brabo olhando para você. Você acha mesmo que o sódio, que está na família 1A e tem NOx fixo mais 1, vai poder ter carga mais 3? Tá vendo como você pode fazer a cagada, mas você tem condições de consertar a cagada, porque você já sabe disso, entende? Então não façam cagada. Olha lá, você sobe esse 1, então o sódio é mais 1, e sobe esse 2, o CO3 inteiro é menos 2. E a quantidade de sódio é 2 e de CO3 é 1. Então vai ficar 2 sódio mais 1, 1, né? 1 CO3 menos 2. Lembra sempre que a carga de um é a quantidade de outro. Aqui a gente tem o cloreto de cálcio. Então, como é que vai ficar lá? Ó? 1 cálcio, 2 cloretos, o cálcio mais 2, o cloreto menos 1. Fechou aí bonitinho. E aqui embaixo, o perclorato, na verdade, né? Ó, perclorato de potássio, vai ficar 1 potássio mais 1, 1 perclorato menos 1, e aí fechamos bonitinho a dissociação. Vimos dissociação? Então tá. Então agora vamos ver como é que a gente calcula a concentração molar dos íons direto nos exercícios, pode ser? Então vamos começar assim, ó. A concentração em mol por litro de íon Ca mais 2 e OH menos de uma solução aquosa de 0,01 mol por litro de CaOH2 é uma base. Então, se você errar a dissociação da base, ferrou, você já erra tudo. Então a gente tem que fazer a dissociação bonitinho, ó. CaOH2, eu vou ter cálcio do outro lado da seta e eu vou ter OH, certo? As cargas, o exercício já entregou aqui, olha só. Cálcio mais 2, OH menos 1, beleza. Cálcio mais 2, OH menos 1, que a gente poderia descobrir cruzando aqui também, né? Cálcio mais 2, aqui tu tem 1 OH, na verdade 1 OH não, desculpa. 1, né? Menos 1 é a carga do OH. E as quantidades estão aqui, ó. Tu tem 1 cálcio, então vem um 1 pra cá, e tu tem 2 OH menos, então vem um 2 pra cá. Fizemos isso? Fizemos. A quantidade que ele me deu foi de quem? Foi do CaOH2 como um todo, do CaOH2. Então vem comigo, olha só. Se tu tem 0,01 mol por litro desse cara, como é que tu vai relacionar eles? Através do balanceamento. Vamos pegar uma marca-texto aqui para destacar bem? Se tu tem, ó, um desse, tu vai gerar um desse e o dobro de OH. Então, daqui para cá fica a mesma quantidade, 0,01 mol por litro de cálcio mais 2. E no caso, 0,02 mol por litro de OH menos. Então, ficamos com 0,01 e 0,02. É isso? Letra B de Babi, tá pedindo respectivamente. Toma cuidado com isso, tá? Primeiro o cálcio, depois o OH menos. Conseguiram pegar? Então, bem tranquilinho, mas lógico, a gente pode complicar. Vou mostrar já mais um exercício para vocês. Gente, esse tipo de cálculos de concentrações todos, a gente tem que fazer muita atividade. Não tem como te explicar o conteúdo de outro jeito se não for mostrando nos exercícios, variações, enfim, como cai. Por isso que a gente está exercitando bastante, tá? Até se você quiser pausar, tentar fazer e depois a gente faz juntos, seria muito legal também, muito interessante para tu já ir exercitando, tá bom? Então vamos lá, ó.
Em um balão volumétrico de... Opa, eu queria uma marca-texto e não consegui selecionar, como sempre, né? Então, vamos lá. Um balão volumétrico de 500 ml foram colocados 9,5 de MgCl2, cloreto de magnésio. E o volume foi completado, então, com água, né? Até chegar, então, 500 ml ali do balão. Sabendo-se que o MgCl foi totalmente dissolvido, então tá considerando que a dissociação, o alfa, lembra lá, o grau de dissociação é 100%, assinale a alternativa que contém a concentração aproximada de íon Cl- em mol por litro nessa solução. Opa, agora já não foi tão direto. Ele já não me deu a concentração molar em mol por litro de MgCl2, igual foi no exercício anterior, que ele deu a concentração já direta do CaOH2, né? Aqui ele não deu. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem massa, a gente tem volume, a gente vai ter que transformar essa massa para mol, esse volume, né, de ml para litro, porque tá pedindo mol por litro, e depois vai ter que dissociar para depois achar o resultado, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Então, a gente vai ter que fazer a concentração molar normal primeiro. Quem gosta de fórmula, ó, molaridade é igual a M1 sobre a massa molar vezes o volume. Qual que é a massa que ele te deu no exercício? 9,5 gramas. Qual que é a massa molar? Opa, vamos ter que calcular. Vem no cantinho, MgCl2, magnésio, o exercício deu aqui, ó, massa 24, o cloro é 35,5, que vezes 2, né? Porque nós temos 2 cloros. 35,5 vezes 2 vai dar 71. Aí tu vai somar tudo isso aqui, 7, 8, 95 gramas por mol, tudo bem? Essa é a massa molar. Então, ó, 95 gramas por mol. E o volume tá escrito aqui, ó, mas eu vou botar em litros, 0,5 litro. Por quê? Porque eu quero o resultado em mol por litro. Grama vai cortar com grama, tu vai obter o resultado em mol por litro, tudo bem? Quem gosta de fórmula faz assim. Prof, não quero fórmula, prof, quero regra de 3. Vamos apagar tudo, né? E vamos fazer então bonitinho, ó. Ele quer em mol por litro e eu tenho em gramas por 500 ml. Você pode arrumar primeiro o volume ou primeiro a massa, o que você quiser. Então, vamos arrumar primeiro aqui o volume, ó. 9,5 gramas de MgCl2 vai ser para 500 ml, certo? Que é o que ele te deu aqui no exercício. Só que você quer o resultado para 1 litro, então tu vai fazer assim, 1.000 ml, que é exatamente a mesma coisa que 1 litro, vai me dar quanto? Então, vai dar o dobro de 9,5, tá? 9,5 vezes 2 ali, ó, daqui para cá tu multiplica por 2, então daqui para cá tu também multiplica por 2. Dá 19 gramas por litro. E agora tu tem que passar essa quantidade em gramas para mol. E aí tu vai usar a massa molar que a gente acabou de calcular ali na tabela periódica, né, usando as massas da tabela, que 1 mol de MgCl2 dá 95 gramas. Mas você não tem 1 mol, você não tem 95 gramas, desculpa, você tem 19 gramas. Quanto que isso vai dar? Então, tu vai chegar aqui um resultado de 0,2 mol por litro. E percebam vocês que tem gente que se emociona, que chega num resultado e tem o resultado aqui na letra C. Porém, não é esta a resposta certa. Será? Não sei, vamos ver. Vamos conferir. Bom, não é essa para concentração de, essa é a concentração de MgCl2, né? Então, a gente pode continuar. Então, continuando, a gente faria o seguinte, ó, MgCl2, se a dissociação foi total, você joga em água, vai ficar magnésio mais 2 Cl na menos 1, certo? Então, 1 magnésio, 1 MgCl2, gera pra gente 1 magnésio e 2 Cl menos. Vamos lá, a concentração molar do MgCl2 inteira é 2 mol por litro, o que vai gerar para mim, ó, pelo balanceamento, 0,2 de magnésio, de íons magnésio, mas ele pediu de cloro, então vai ser o dobro, ou seja, 0,4. Como ele pediu, ó, a concentração molar de íon Cl-, o nosso resultado é exatamente isso daqui, ó. A concentração molar de íon Cl- é 0,4. Então, a resposta é letra D e não letra C. Conseguiram pegar? Então, assim,
Muita gente se emociona que chega no resultado e não é tudo isso, tem que continuar, beleza? Então, por fórmula e por regra de 3 para vocês. Bora mais um? Vamos junto? Ó, o exercício da UFSC. Esse exercício da UFSC, eu gostei dele e trouxe ele para ti, porque ele fala o seguinte, ó, uma solução de Al2SO4,3 foi preparada em laboratório e armazenada em um recipiente. Se o soluto apresenta-se 20% dissociado, qual é a concentração de íons Al mais 3 em mol por litro? Então percebam que a dissociação nesse caso não foi 100%, tá vendo? E outra coisa, a concentração molar de Al2SO4,3 foi te dado no frasco, e aí eu queria que você lembrasse que lá no início da nossa aula de concentração molar, eu te falei sobre isso. Muitas vezes aparece assim, ó, 0,1 m. E aí a galera fica desesperada e pensa, meu Deus, não tem unidade, não tem nada. E esse, na verdade, 0,1 m é a mesma coisa que 0,1 molar, que, ou seja, é 0,1 mol por litro de Al2SO4,3. Tudo bem, galera? Então, eu gostei desse exercício porque ele trouxe a concentração molar desse jeito, para me relembrar contigo, e também porque não está 100% dissociado, isso pode acontecer, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer isso aqui, ó, Al2SO4,3, se a gente for fazer a dissociação, concorda comigo que vai ter alumínio depois do lado da seta e o sulfato? E qual vai ser a quantidade de alumínio? Consegue ver que aqui a gente tem um 2, então aqui vai vir um 2, né? Consegue ver que aqui a gente tem um 3, então aqui vai vir um 3. Qual é a carga do alumínio? Cruzou, então o alumínio é mais 3 e o SO4 é menos 2. Se a dissociação fosse 100%, olha que tranquilo que seria o exercício. 0,1 desse. Daqui para cá é o dobro, então produz 0,2 mol por litro de alumínio, e daqui para cá é o triplo, então produz 0,3. Tu vai pegar esse 0,1 aqui, né, e vai fazer o triplo dele, 0,3. Teria acabado o exercício, resultado, né, de alumínios mais 3 seria 0,2. Só que ele tá falando que isso, né, se fosse 100%, como foi apenas 20%, o que que você pode fazer? Você pode pegar 20% desse valor, ó, 0,2 mol por litro é se a dissociação fosse 100%. Se só dissociou 20%, quanto que é 20% desse valor? E aí você vai fazer as continhas e vai chegar, então, que esse valor ali de alumínio mais 3 vale 0,04 mol por litro. E esse é o resultado, essa é a resposta, esse X aqui embaixo, ó. Por quê? Porque aí esse alumínio vai estar, né, esse Al2SO4,3 vai estar apenas 20% dissociado, então vai ser só 20% desse valor de íons ali que tu vai ter. Tudo bem? Conseguiram pegar? Se vocês fizessem 20% desse valor aqui, ó, de 0,1, e depois pegasse esse resultado e jogasse para cá para ver as proporções, também daria certo, tá? Tanto faz os dois jeitos, beleza? Vamos de exercício do ITA. Vocês percebem que estamos dificultando as coisas aos poucos, hein? E já já vamos ver fração molar, tá bom? Então vamos de ITA. Não é pra ficar com medo não, hein? É essa hora pra bater no peito e dizer, eu sou o cara, eu consigo fazer esse exercício do ITA. Vamos lá. Qual é o valor de massa de sulfato de ferro 3 anidro, né, sem água no caso, que deve ser colocado em um balão para obter uma solução de 20 milimols de íons férricos após completar o volume do balão com água destilada? Vou olhar para vocês e vou falar o seguinte. É uma questão de soluções? É uma questão de solução, de cálculo de concentração molar. Aliás, de concentração molar dos íons, porque está falando íons férricos. Só que eu vou te dizer uma coisa, você não vai conseguir resolver essa questão se você não souber nomenclatura, tá vendo? Então, é um momento que nomenclatura é cobrado, e se você não souber nomenclatura, não adianta que você não vai conseguir fazer os cálculos. Por quê? Porque primeiro que você precisa saber quem é o sulfato de ferro 3, para poder conseguir pegar a massa molar dele, para daí conseguir fazer os cálculos. Se você não tiver a massa molar do sulfato de ferro 3, nada aqui adianta. Então, é um jeito de te cobrar nomenclatura, sem dizer que a questão é de nomenclatura. Vocês conseguiram perceber? Então, vamos lá. Então, olha só, galera, a primeira coisa a ver é que a gente tem o sulfato de ferro 3. Então, o ferro 3 é o ferro com NOx mais 3.
O ato aqui, ó, do sulfato, isso quer dizer que um dia ele foi ico. Lembra lá? Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Então, o ico vem do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, o que vai acontecer? Quando esse ácido perder os dois Hs, o que vai sobrar pra gente? Ó, vai sobrar pra gente o SO4 menos 2. E esse é o sulfato. E se você não souber a carguinha lá desse sulfato, ó, você não vai conseguir colocar ele aqui e fazer quem é o sulfato de ferro 3. Então, para as cargas ficarem estáveis, mais 3 menos 2 não é, a gente vai ter que cruzar. Jogo 2 para cá, jogo 3 para cá. Então, quem que é o sulfato de ferro 3? É o Fe2SO4 3. E aí, para a gente fazer as continhas, a gente precisa da massa molar dessa substância que o exercício não deu. Então, vamos ter que fazer aqui, ó. O ferro, aqui você tem 2 ferros, a quantidade de enxofres, ó, 3 vezes 1, 3 enxofres e 3 vezes 4, 12 oxigênios. Então, tu vai fazer isso vezes a massa deles ali da tabela periódica. Então, ó, oxigênio 16, enxofre 32 e, por último, ferro 56. Aí, vocês vão fazer aqui, 2 vezes 56 vai dar 112, 3 vezes 32 vai dar 96 e 16 vezes 12 vai dar 16 vezes 12 vai dar 192. Se vocês somarem tudo isso, ó, a massa molar dele vai dar 400 gramas por mol. Tudo bem até aqui? Então, olha só, para eu ter espaço para resolver essa questão, eu vou apagar tudo agora, certo? Vou apagar isso daqui, ó, vou apagar esse FeSO4 3, mas a gente já calculou, já viu que a massa deu 400 gramas por mol. Então, eu vou botar aqui do lado dos dados do exercício para a gente conseguir espaço para resolver tudo bonitinho, tá? Mas lembrando que isso é um passo fundamental para resolver esse exercício. Fe2SO4 3 vai dar igual a 400 gramas por mol, fechou? Então, vamos lá agora, né, de fato, começar a resolver. Então, ó, qual é a massa de sulferro de 3 que deve ser colocada em um balão de 500 ml? Então, vou colocar aqui, ó, volume 500 ml. Se a gente quiser, já podemos botar assim, ó, 0,5 litros, né, que é meio litro, de capacidade para obtenção de uma solução de 20 milimols em íons férricos, ou seja, nós estamos misturando o que a gente aprendeu com concentração aqui molar dos íons, né? Ele quer saber os íons férricos, que é ferro mais 3, né? Então, meus amores, ele quer obter uma concentração molar de 20 milimol em íons férricos, que é o ferro mais 3, certo? Então, olha só. Primeira coisa que você vai ter que saber fazer é essa dissociação. Fe2SO4 3 vai liberar pra gente em água 2 ferro mais 3 SO4 menos 2, tá vendo? Aqui você tem 1 mol dessa substância, então vamos pegar aqui uma marca-texto e destacar bem, ó, 1 mol dessa substância libera 2 mols de íon férrico e 3 mols de SO4 menos 2. Tá vendo que o que ele tá perguntando é qual é a massa de sulfato de ferro 3, tá vendo, ó? Massa de sulfato de ferro 3, e o que ele dá é 20 milimols de íons férrico, tá vendo isso aqui? Então, você vai ter que relacionar, na real, olha só o que a gente vai ter que fazer aqui, ó. Eu tenho 1 mol desse que está para 2 mol desse aqui. Mas se eu tiver 20 milimols de íons férrico, quanto eu vou ter de sulfato ferroso, né? Desculpa, de sulfato de ferro 3, que é o férrico, não é o ferroso. Eu vou ter 10 milimol, certo? Por litro, aqui também era mol por litro, de Fe2SO4 3. E agora sim, ó, eu vou poder fazer direto já o meu calculinho para achar a massa. Então, se vocês quiserem fazer por fórmula, ó, molaridade, lembra, é igual a M1 sobre a massa molar da tabela periódica vezes o volume. Molaridade, a gente acabou de descobrir, ó, que é o 10 milimol. Então, eu vou botar aqui, ó, 10 vezes 10 na menos 3, que é o mili, já tô tirando do mili, certo? Mol igual a massa, que é o que eu quero descobrir. A massa da tabela periódica a gente já calculou, que deu 400 gramas por mol, vezes o volume que já tá em litro, ó, a gente já botou 0,5 litros. O que vai acontecer? Você vai cortar mol
com mol, certo? E o seu resultado vai sair, aqui, desculpa, é mol por litro, né? Aqui é mol por litro. E o seu resultado vai sair Brunitovsky em gramas, que é aquilo que você quer. E se você fizer toda essa continha, você vai chegar que o M1, certo? O M1 do sulfato de ferro 3 é igual a 2 gramas, certo, galera? Então, você vai chegar aqui na letra B de Babi, certo? Então, chegamos na massa igual a 2 gramas. Se vocês quiserem fazer por regra de 3, também dá, ó. A gente pode, então, vou pegar uma borracha aqui, vou apagar isso tudo aqui, certo? Pra gente fazer por regra de 3. Pra galera que gosta de fazer por regra de 3, também podemos fazer sem problema algum, tá? Então, vamos lá, só terminar esse passinho aqui por regra de 3, ficaria assim, ó. 10 vezes 10 na menos 3 mol, certo? Para 1 litro, né? Nós estamos com 0,5 litros, então vai dar x mol, ou seja, vai ser como se fosse 10 dividido por 2, que vai dar 5 vezes 10 na menos 3 mol para 0,5 litros. Aí você vai, ó, 1 mol vai ter 400 gramas, mas você não tem 1 mol, você tem 5 vezes 10 na menos 3 mol, quanto que isso vai nos dar em gramas, e você vai chegar no mesmo resultado, que o x é igual, não é 4, é 2, tá? 2 gramas, letra B de Babi. Beleza, galera? E agora, gente, para nós finalizarmos, nós vamos ver, então, o que é fração molar, tá? O que é fração molar, então? Ó? Fração molar é uma relação, ou seja, vai ser uma divisão entre o que, ó? Entre o número de mols do soluto ou o número de mols do solvente pelo número de mols da solução. Fração molar a gente representa pela letrinha X, então quando vocês forem ver o X, isso é fração molar, e aí pode ser fração molar do nosso soluto ou pode ser fração molar do nosso solvente, tanto faz, certo? E o que vocês vão ver aqui, ó? Esse 1zinho representa soluto, esse 2zinho representa solvente, e esse N aqui, ó, é o número de mols da solução, que se vocês quiserem, a gente pode escrever esse N de uma outra maneira. A gente pode escrever que N é igual a N1 mais N2, né? Que seria o número de mols de todo mundo, do soluto e do solvente, tá? Eu gosto de falar que a fração molar, ela é muito parecida com título. Lembra que título a gente botava M1 sobre M, ou M2 sobre M, ou V1 sobre V e V2 sobre V? É a mesma coisa. O título, né, vai ser massa e volume, e a fração molar vai ser como se fosse um título, só que de número de mols, certo? E assim como o título lá a gente representava muitas vezes em fração, a fração molar também pode ser representada em fração, né? Então, se tu quiser... Em fração não, desculpa, em porcentagem. Então, se tu quiser... agora travou tudo. Fiquei me gaguejando. Porque era pra falar porcentagem, eu falei fração, cabeção. Ó, então, tu pode representar a fração molar por porcentagem. E aí, isso, então, vai... Como é que tu vai fazer isso? Tu vai pegar a fração molar, que é o teu x, e vai multiplicar por 100. Daí, tu vai obter, então, ela em porcentagem. Lembrando que você vai ter número de mols, que é representado em mol, sobre o número de mols, que é representado em mol. E mol dividido por mol. Por isso que a nossa fração molar, assim como o título em massa e em volume, não tem unidade, é adimensional e muitas vezes pode ser expressa então em porcentagem, tá? Uma coisa que eu acho bem interessante falar, agora tá me falhando a memória, não lembro se eu falei isso pra ti em título, mas se não falei, vou falar agora. O número de mols da solução, ou a massa da solução, ou o volume da solução, ele sempre vai ser maior do que o número de mols só do soluto e só do solvente, certo? Então, tu sempre vai ter um número maior na parte de baixo da fração e um número menor na parte de cima da fração. Isso vai acontecer que o resultado sempre, né, vai dar um número entre 0 e 1. Vai dar um número menor do que 1 no caso, um número entre 0 e 1. E 1 seria tipo o teu 100%, como se fosse, e 0 seria como se fosse nada. Isso tanto em título, por massa e por volume, tanto por fração molar. Então, a fração molar do teu soluto e a fração molar do teu solvente, no total somadas, tem que dar 1, que seria o teu 100%.
Conseguiram pegar? Então, por exemplo, assim, ó, se a fração molar do soluto for 0,2, a do solvente vai ser quanto? 0,8, porque é o que falta para fechar um 1, que seria o nosso 100%, entendeu? Então, se aqui é 0,2, fração molar de soluto 0,2, quer dizer que eu tenho 20%. Aqui 0,8, 80%, que fecha o nosso 100%, que seria o nosso 1, tá bom? Então, isso aqui é bem tranquilinho, né? Fração molar aparece muito mais associado a outros tipos de cálculo do que uma questão só dela, né? É muito mais igual lá o molar, que eu falei pra vocês, que molar aparecia muito em cálculo de coligativas, às vezes era difícil uma questão só de molar. Então, aqui é mais ou menos por aí. Então, vamos lá. Um exercício aqui da UFF do Rio de Janeiro que diz assim: uma solução, que é tudo que você tem, contém 18 gramas de glicose, 24 gramas de ácido acético e 81 gramas de água. Qual é a fração molar do ácido acético na solução? Então, olha só, galera, para a gente conseguir a fração molar só do ácido acético, fração molar vai ser o número de mols do ácido acético sobre o número de mols total da solução. E tudo que eu tenho nesse exercício é gramas. Gramas, 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 gramas. Então, já começa que eu vou ter que transformar tudo para mol. Só que para transformar de gramas para mol, eu preciso da massa molar de todo mundo. E o exercício não me deu a massa molar pronta. Então, primeiro de tudo, tu vai ter que ir para um cantinho, vai ter que fazer a massa do C6H12O6, que é a massa da glicose, ó. O carbono vale 12, que vezes 6. Aí tu vai ter o hidrogênio, que é 12 a quantidade, vezes 1 a massa dele. Tu vai ter o oxigênio, que a massa é 16, vezes 6, que é o número, né, total de oxigênios que tu tem aqui. E se tu somar tudo isso daqui, tu vai obter que a glicose é 180 gramas por mol. Tudo bem? Vamos fazer agora a massa molar da água. A maioria da galera já sabe de cor, né? 2 hidrogênios vezes 1 vai dar 2, oxigênio 16, 16 mais 2 vai dar... Então, 18 gramas por mol é a massa molar da água. E agora vamos de massa molar de ácido acético, C2H4O2. Então, tu vai ter aqui, ó, o carbono, a massa é 12, que vezes 2 vai dar lá 24. A massa do hidrogênio é 1, que vezes 4 vai dar 4. E o oxigênio, a massa é 16, que vezes 2 vai dar 32. E se você somar tudo isso aqui, você vai obter, então, 60 gramas por mol. Fechou? Achamos então a massa molar de todo mundo e agora com isso a gente consegue descobrir o número de mols deles, beleza? Então vamos lá, eu vou apagar tudo aqui, grava esses valores aí, glicose, tá? Vou botar aqui, ó, 1 mol de glicose vai ter um total de 180 gramas. E você tem, olha aqui, 18 gramas e você quer descobrir quantos mols? 18 gramas, x mols, vai obter que o número de mols da glicose vai ser igual a 0,1 mol de glicose, beleza? Agora vamos de água. 1 mol de H2O, então tem 18 gramas. Só que você não tem 18 gramas, você tem 81 gramas. Quanto que isso nos vai dar em mol? Em mol de água, nós vamos ter 4,5 mols de H2O. E aí, por último, vamos fazer a quantidade de mols, então, do ácido. 1 mol de ácido, massa molar que já calculamos, 60 gramas. Só que nós temos, olha lá no exercício, 24 gramas. Tendo 24 gramas, quantos mols nós vamos ter? Vou botar aqui do ladinho, x é igual a 0,4 mol de ácido. O que a gente pode ter com tudo isso daqui, né? Parece um exercício fácil, mas é um exercício muito trabalhoso. Então, a gente vai ter com isso o número de mols total, olha só. 0,1 mais 4,5 mais 0,4, então isso daqui quer dizer que o N total, o número de mols da solução, é 5 mol de solução, que é tudo que você tem. Se você quer a fração molar apenas de ácido acético, então tu vai fazer x é igual o número de mols do ácido acético sobre o número de mols total da solução. O número de mols do ácido acético a gente já viu que é 0,4 e o número de mols da solução é 5. Então, tu vai fazer 0,4 dividido por 5, né? Isso aqui vai estar em mol, isso aqui também vai estar em mol e tu vai obter 0,08. Por que sem unidade?
porque o mol aqui, ó, mol vai cortar com mol e tu vai obter esse resultado. Então, resultado letra B. E se você quisesse, para fazer mais sentido, botar para porcentagem, então se você multiplicar isso daqui por 100, você vai ver que 8% dessa solução inteira é ácido acético em número de mols, certo? E aí a gente poderia, então, fazer também a porcentagem de água e também a porcentagem de glicose. Maior porcentagem a gente já sabe aqui que vai ser da água, porque o número de mols aqui é maior também, beleza? E pode ser não, né? E fazendo, por exemplo, o título, você pode obter uma porcentagem diferente em massa e uma porcentagem diferente em volume e porcentagem diferente em número de mols. Então, vai depender do que você quer. Tá bom, meus amores? Então, era isso, né? Nossa próxima aula a gente fala, então, um pouquinho de ppm, ppb e eu te encontro por lá, tá bom? Muito obrigada por me assistir até aqui, por me acompanhar. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!